gente disse, né, então antes do intervalo, agora a gente vai começar um novo bate-papo sobre então a Lei Geral de Proteção de Dados e por isso a gente recebe aqui no estúdio, né, a Letícia Cel, que é advogada e consultora então dessa proteção aí de dados, né? Isso mesmo. Boa tarde. Bom dia ainda, né? Bom dia a ainda. todos. Um prazer te receber aqui, viu? Prazer é todo meu. Você começa, eu começo? Posso começar. Pode ser. Gente começar do zero, inteirando todo mundo de casa que não entende do assunto. O que de fato é a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados? Bom, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, é uma lei que veio para resguardar os direitos dos titulares de dados na utilização dos seus dados. E assim, para ficar mais fácil de entender, titular de dados seria toda pessoa física e dado é tudo aquilo que pode identificar uma pessoa. Desde os básicos, que é o nome, o CPF, endereço, telefone, até biometria, tipo sanguíneo e até os gostos e preferências da pessoa. Então, tudo que pode identificar uma pessoa física é um dado e é isso que a LGPD veio resguardar, a utilização desses dados. Então, é muito maior do que a gente costuma pensar, né? A gente costuma associar dados a algumas coisas bem específicas, então ele é muito mais abrangente, né? Então, a gente tem que, talvez, redobrar nossos cuidados, né? Exatamente. Hoje em dia, se você parar para pensar, tudo é dado. Você está entregando dados o tempo todo. Você está com o celular ligado, está coletando dados da geolocalização, do microfone. Você está dormindo, está dando dado que você, as horas de sono, calculando se você é uma pessoa que dorme muito, dorme pouco. Quem usa smartwatch está coletando dados de passos. Então, assim, o tempo todo você está entregando seus dados. Então, tudo que te identifica é um dado e está, assim, correndo o tempo todo. Eu sei que o pessoal de casa, todo mundo já clicou no li e aceito os termos de uso sem ter lido os termos de uso. Isso tem alguma relação com essa lei de proteção de dados? Existe um perigo nisso aí? Total relação, porque uma das determinações da LGPD é que se dê informação ao titular de dado do que vai ser feito com os dados dele. E esses termos de uso, a política de privacidade, vêm para dar essa informação ao titular de dado. Então, é nosso dever, enquanto titular de dado, ler essas informações para nos informar, para saber o que a empresa, o que o profissional liberal vai fazer com os nossos dados. Então, o não li, né, e aceito tem que ser abolido, a gente tem que ler, tem que se informar, se ficar com dúvida, tem que perguntar para a empresa, olha, não entendi isso, o que você vai fazer com os meus dados, que é extremamente importante. Eu assumo que eu sou uma dessas pessoas, acho que todo dia eu clico no aceito cookies, aceito, porque eu acho que talvez existem aí estratégias para cansar, né? Porque assim, às vezes você só quer acessar alguma coisa rápido e aí tem aqueles termos que talvez você não tenha o tempo, né? Porque realmente é o famoso textão que coloca ali. Então, assim, essa lei, ela tem alguma coisa para tentar facilitar com que a pessoa tenha acesso a realmente essas informações que são importantes? Sim, totalmente. A gente vê que essas políticas de privacidade, esses termos, são feitos para a gente não ler mesmo. Você chega lá, é um bloco de texto e se você for ler é tudo genérico. Fala que vai usar seus dados de acordo com a lei. Mas e aí? O que vai fazer com os dados? Vai compartilhar? Então a lei vem para proibir isso. Não basta dar uma informação genérica, tem que ser uma informação específica e o titular, quando lê, ele não pode ter dúvida. Se tiver dúvida, aquele documento não serve de nada. Ele é considerado nulo e aquela empresa não está em conformidade com a LGPD. A gente já entendeu o que são esses dados que a gente está falando, né? Eu quero saber como que essa lei afeta as pessoas no nosso dia a dia, na nossa rotina, porque tem dado para todo lado, né? Exatamente. E os dados, assim, são muito importantes. Você pensa que tem empresas que o seu dado vale mais que o seu dinheiro. Você entra numa rede social, por exemplo. Você não paga nada para estar lá, mas você entrega seus dados. Você compartilha sua agenda, você compartilha sua localização, suas fotos. Então, assim, os dados são muito importantes e a gente está produzindo o dia todo. E a gente é o dono desse verdadeiro bem precioso. Então, nós temos que cuidar dele mesmo, perguntar, questionar. Eu faço muito paralelo com dinheiro. Você não entregaria o seu dinheiro para uma pessoa que você não conhece e não perguntaria nada. Uma pessoa chegasse, me dá 100 reais, você entregaria e viraria as costas. Não. Você queria saber por que ele está pegando, se ele vai te devolver, o que ele vai fazer com aquele dinheiro. Então, é a mesma coisa com os dados. Então, assim, o que mais nos afeta é a gente buscar essa informação. Perguntar, sempre questionar por que estão pegando os nossos dados. E assim, enquanto você estava falando, né, eu estava pensando talvez fazer uma analogia que eu acho que o que a gente pensa sobre os dados é como se fosse um iceberg, né? A gente só tá ali na pontinha, mas embaixo é muito importante todas essas informações. Inclusive, a gente já viu aí, né, algumas polêmicas, dados de Facebook vazado, para talvez alguma coisa bem maior do que isso, né? Então, realmente
tem que ficar atento, né? E você, aproveitando também o gancho que você falou, a Mariana falou das pessoas comuns, né? O que isso afeta? E você falou das empresas. Aí eu queria saber, então, esses dados, né? Como que ela vai afetar essas médias e pequenas empresas? Toda empresa tem que realmente, né, ter mostrar esses termos? Como que é isso? Exatamente. A lei exige que toda e qualquer empresa se adeque. Então, desde as pequenas empresas, desde empresas que não tenham finalidade lucrativa, qualquer empresa tem que se adequar. Vai variar como que a empresa utiliza dados. Mas você falou das pequenas empresas, a gente pensa que nas pequenas empresas tem muito dado físico, porque não é só o dado digital. Papel, contrato, documento de funcionário, tudo isso é dado. E você chega às vezes em empresas menores, tem aquele arquivo enorme de dados, tem dado desde 1980, que nunca foi eliminado, e todo mundo tendo acesso àqueles dados. Então as empresas pequenas têm que se preocupar, aliás, todas as empresas, né? Mas as pequenas principalmente têm que se preocupar muito com esse arquivo físico também. Então tem que começar protegendo o arquivo físico para depois ir também para o digital, mexendo com essa parte de documentação e mexer principalmente na rotina da empresa, na cultura da empresa. A empresa adotar em rotinas do dia a dia, desde travar o computador com uma senha, não deixar documento em cima da mesa para todo mundo ver. Então, assim, pequenas coisas do dia a dia já é uma adequação e já mostra que aquela empresa se preocupa com proteção de dados. É interessante ver isso, né? Porque a gente pensa muito em dados realmente como algo sigiloso. Quando se fala a palavra dado, talvez, eu acho que o que me vem na cabeça é algo sigiloso, que está relacionado a grandes empresas e algo virtual, né? Alguma coisa tipo assim, documentos sigilosos. E não é, são coisas do nosso dia a dia. E isso que você falou, eu acho que é algo que muita gente de casa nunca teria parado para pensar, que é isso de deixar um documento em cima de uma mesa. Aquilo que está ali escrito naquele papel também é o dado de alguém, né? E pode ser algo que pode ser usado para fazer coisas. Aí eu quero emendar com a minha pergunta. De que forma que esses dados podem ser usados de forma maliciosa? A gente está vivendo uma era que tem golpe de WhatsApp o tempo todo, que trocam a foto, pegam sua foto e colocam no número novo. Se ele teve acesso àquela sua foto, é porque sua foto vazou de alguma forma. Se tem acesso aos seus contatos da agenda, é porque sua agenda vazou de alguma forma. Rede social hackeada, tudo isso. Então, assim, são muitos golpes que estão acontecendo o tempo todo. Isso tudo está envolvido. Golpe com cartão de crédito, clonar cartão. Então, tudo isso está envolvido com uma não proteção de dados que aconteceu. Como que a gente faz, então, para proteger esses dados? Desde, eu acho que disso, ações assim, não vou deixar o meu cartão aqui, até coisas mais sérias, assim. Então, quais as dicas que você daria para o pessoal de casa para ficar um pouco mais atento aí sobre esses dados, né, que podem vazar e causar mais problemas que a gente já pensa, assim? Eu acho que o primeiro ponto é a gente sempre, igual eu falei, questionar. Você vai fazer um cadastro numa loja, pede muito dado para um cadastro, não precisa de informações bancárias para um cadastro, não precisa nem de um CPF para o cadastro. Cadastro, você para e pensa, precisava de um e-mail só. Começou a pedir muita coisa, desconfia. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado de perguntar mesmo, para que precisa desse dado? Precisa mesmo desses dados? E ver com quem que a gente vai compartilhar, ver a idoneidade da empresa que a gente está compartilhando, não sair entregando para todo mundo. Então, esse é um cuidadinho, assim, é sempre questionar e a gente adotar essa cultura de proteger os nossos próprios dados, entender que ele é importante e proteger. E a LGPD, ela é muito voltada para empresas, né? Para poder realmente elas se adequarem a essa proteção de dados para proteger seus clientes. Mas qualquer empresa tem que se adequar ou são só empresas que lidam diretamente com dados, como empresas de tecnologia? Quais empresas precisam se adequar? Toda e qualquer empresa tem CNPJ, tem que se adequar. Além disso, pessoas físicas que utilizem dados com finalidade econômica, como os profissionais liberais, também tem que se adequar e a administração pública também tem que se adequar. Quer dizer que até quem é MEI, quem faz esse tipo de trabalho também tem que ficar atento. A pessoa que atende, esteticista, que atende na casa dela, no nome dela, mas tem aquela listinha lá de contatos, que fica mandando e-mail, às vezes paga pelo Pix, paga pelo cartão. Então ela tem um banco de dados mesmo que pequeno e ela tem que se adequar e ela tem que estar em conformidade com a proteção de dados. Letícia, a pergunta que não quer calar, você tem uma Alexia em casa? E eu fiquei pensando assim, esses equipamentos, né? Porque a Alexia é isso, você conversa com ela e isso vai ser uma coisa que vai ser normal no futuro, né? Esses equipamentos que você dá comando e a pessoa sabe que horas que você chegou em casa, que você comeu, que você comprou tudo. Tem como comprar nessa tecnologia, enfim, e continuar segura ou... esses dados podem sim, assim, correr um risco, porque talvez a gente também pode cair talvez num terrorismo, né, assim, então, não pode ter, porque senão, qual que é esse meio termo aí, né, dessa tecnologia que está só começando? Sim, eu não tenho Alexia, mas eu sou uma pessoa que estou conectada no telefone o tempo todo, então estou dando dado o tempo todo. E isso é muito importante, a LGPD ela não vem para proibir nenhuma utilização de dados, nem para criar um pânico de, nossa, não vou ter mais celular, não vou estar mais conectada, não é isso. O que a gente tem que cuidar
é quando a gente vê, por exemplo, quando a gente pega o celular, vou dar um exemplo do celular que todo mundo tem acesso, você travar ele para não ficar o microfone coletando dados o tempo todo. Você, quando baixa um aplicativo, tem aquela opção de compartilhar a sua agenda, compartilhar o local que você está. Você não colocar, ou então se colocar, você saber que está colocando, que está compartilhando. Então, a gente lê as políticas de privacidade. A Alexia vem com uma política de privacidade, então tudo tem política de privacidade. Você vê quais dados seus estão coletando, se você quer entregar aqueles dados. Então, assim, não é para criar terrorismo, é para a gente ser informado e se determinar de acordo com essa informação que a gente recebe. A lei fala em autodeterminação informativa, e é bem isso. O titular ser informado e, a partir daquela informação, ele decidir o que vai ser feito com os dados dele, se ele aceita, e ele saber o que está acontecendo. Agora, a minha pergunta, eu tenho certeza que o pessoal de casa já passou por isso, que é ficar recebendo ligação de spam de empresa, de telemarketing, que muitas vezes você fala, gente, eu nunca passei meu telefone para essas pessoas. Isso tem a ver com vazamento de dados? Foi ou um vazamento de dados ou um compartilhamento indevido de dados. Às vezes você fez um cadastro numa loja e essa loja compartilhou com outra loja sem te informar, porque ela deveria te informar, porque o compartilhamento não está proibido ela compartilhar sem te informar. Então é isso, alguma empresa que não estava de acordo com a LGPD fez isso, compartilhou seus dados. Ou seja, a gente acha que tem muita coisa aí pra gente correr atrás mesmo, né? Porque é isso, quem nunca ficou recebendo ligações ou e-mails e que assim, nossa, não aguento mais. Então acho importante mesmo esse assunto pra gente entender mesmo os nossos direitos, né? O que essa lei traz pra gente. Letícia, nosso bate-papo vai continuar, mas partiu o intervalo e já a gente volta para tirar mais dúvidas sobre a LGPD. Não sai daí.